Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Eu, Jesus e um Propósito. Lembrando sempre que nosso propósito é ajudar você a encontrar o seu propósito. E hoje estamos com uma convidada super especial que deu trabalho para ela vir aqui. Pregadora Loíse. Loíse, seja muito bem-vindo a esse podcast e espero que você seja um canal de bênção do Senhor hoje aqui. Obrigada, Tiago. A paz do Senhor a todos que estão conosco, aqueles que ainda estão chegando, sejam muito bem-vindos. E para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Isso. Loíse, conte pra gente sobre a sua viagem, ou pode? Pode. Pode contar? Pode contar. Como que foi, ou como que vai ser essa viagem? Com certeza você programou, né? Lógico, você faz uma viagem internacional, mas qual que é a expectativa sua? Eu vou contar para vocês, eu fiz uma carta para Deus. Sério? Eu fiz uma cartinha para Deus e nessa carta que eu fiz para Deus, eu disse para o Senhor que eu queria viajar para fora do Brasil. E isso faz uns 3 meses atrás. E Deus me presenteou com essa viagem. Eu já fui, para fora do Brasil, para a Inglaterra, onde eu estou retornando novamente. E pela bondade de Deus, a minha expectativa é fazer a obra do Senhor ali. Essa é a minha maior expectativa, é fazer o que Deus colocar ao meu coração. Porque quando nós falamos sobre propósito de Deus, eu creio que tudo Deus tem um propósito. Então a minha expectativa é de fazer algo para Deus ali naquele lugar. E eu sei que tem muita coisa para fazer, para ser feita para Deus ali. Nosso tema aqui é propósito, né? Eu, Jesus e um propósito. Como que você alcançou o propósito de Deus na sua vida? Porque hoje a Loíse é uma pregadora, fala... Inclusive, hoje alguém estava me falando, eu conversei com um amigo meu, ele falou, olha, nossa, ela prega demais, ela que vai lá no seu podcast, ela prega demais. Mas assim, Loíse, como que foi que você se encontrou nesse seu propósito de pregação? Eu aceitei Jesus aos 7 anos de idade. 7 anos de idade eu aceitei a Jesus e sempre eu amei Jesus, desde a primeira vez quando eu aceitei. E eu me lembro, Tiago, que desde criança eu sempre quis viver o propósito de Deus para a minha vida. A minha mãe conta que aos 6 meses de idade ela sofreu um acidente e eu fiquei 3 dias sem mexer no seu ventre. E ela, numa entrega para Deus, ela saiu para fora numa madrugada e ela olhou para o céu estrelado e ela não conhecia Jesus. E ela disse para Deus assim, Deus, eu não te conheço, não sei quem é o Senhor, mas a criança que está dentro do teu ventre eu te dou de presente. Eu não sei se é menina, não sei se é menino, mas ele ou ela é tua desde o nascimento até o último dia de vida. E aí começou o propósito, desde os meus 6 meses de vida. Meu Deus! Então realmente foi um milagre o que aconteceu na sua vida. E assim, filho de crente, né? Mas tem aquele ditado, filho de crente não é crente. Quando foi assim que você realmente teve aquele encontro com Jesus, assim? A minha mãe fez essa entrega, e ela era católica, apostólica romana, e ela foi curada ouvindo o rádio. Ela tinha uma pregação, e nessa pregação ela disse assim, se existe mesmo esse Deus dos crentes, eu quero aceitar a Jesus. E Deus curou ela instantaneamente. E ela entregou a vida para Cristo. E eu tinha 7 anos e eu fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, eu vi os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo. E aquilo me chamou muita atenção. E eu dizia assim, meu Deus, como é falar essa língua estranha? E eu me lembro, Tiago, que eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, como que eu faço para me falar isso? E ele disse assim para mim, assim, o caminho é oração. E eu comecei aos 7 anos de idade a buscar em Deus ser batizada com o Espírito Santo. E dentro de mim, Tiago, tinha algo assim que era mais forte do que eu não consigo explicar. Deus, assim, ele me chamou desde quando eu entreguei a minha vida para ele.
eu vi que ali eu fiz uma entrega, e desta entrega que eu fiz para Deus desde criança, Deus ele começou a me levar para viver esse propósito. Porque a partir desse momento, sendo batizada aos 7 anos de idade, foi batizada com o Espírito Santo, eu busquei isso e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E desde quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu disse para Deus que eu queria ser pregadora. Desde criança. Você vê, né? É interessante esse assunto porque assim, Luiz, quando eu tive essa imersão espiritual mesmo, que eu me identifiquei como um pecador, eu tinha lá, acho que uns 16 anos. E eu também tinha, meus amigos, na época a maioria foi batizado. Era batizado um aqui, outro ali. E eu ia nas campanhas de orações e, nossa, eu chorava. Jesus, todo mundo tá sendo batizado, eu não. E eu orava, ia pra aquelas vigílias, que naquela época as vigílias eram começava meia-noite e terminava às 6 horas da manhã. Sim. E eu não fui batizado. Fui batizado quase 10 anos depois. A realidade é que Deus, ele tem seus caminhos, tem seus propósitos e tem suas formas, suas multiformas de agir, de trabalhar na nossa vida. E eu queria ser batizado naquele momento, eu orava, e meus amigos, e eu não fui. E assim, existem pessoas que Deus trabalha da maneira que trabalhou na sua vida. Existem pessoas que trabalham de maneira um pouco mais... existe um tempo a mais, que no caso foi o meu batismo com o Espírito Santo. E hoje eu dou glórias a Deus porque eu sou batizado. Mas demorou um pouquinho. Mas, Luiz, que conselho você deixaria para as pessoas para os jovens que estão... sabe, se conhecendo espiritualmente agora? Porque assim, a gente vive num mundo cheio de desafios. Você é jovem e você entende isso, porque assim, eu sempre falo, um jovem de hoje não é o mesmo jovem de 20, de 30 anos atrás. Porque quando a gente vê a internet hoje, isso aqui tá na nossa... Meu Deus do céu, naquela época não tinha isso, então era bem mais fácil você ser um jovem na igreja. Que conselho você deixaria hoje para um jovem? O que ele tem que fazer, primeiramente? O meu conselho para os jovens é um desafio muito grande. Sim. Eu sempre digo que nós somos como Daniel, né? Procurou não se contaminar, procurou não se contaminar com os manjares do mundo. E o meu conselho para os jovens é foco. Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? O que Deus pede de cada um de nós? Porque Deus ele vai pedir para cada um de nós algo. Deus sempre ele vai trabalhar nas nossas vidas de maneira diferente. Então cada um vai ter um chamado diferente, cada um vai ter um propósito diferente. Mas todos teremos um propósito nesta terra. E para um jovem viver o propósito de Deus, ele precisa se abdicar de muitas coisas. Ele precisa renunciar muitas coisas para viver esse propósito. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer para viver o querer de Deus não é fácil. É você dizer verdadeiramente para Deus assim, Senhor, eu confio no Senhor a minha vida, o meu caminho, o meu futuro. Eu me entrego para o Senhor. Porque muitas das vezes, Tiago, hoje em dia, você falou algo muito importante, as redes sociais estão aí. As informações, elas estão bombardeando a nossa mente o tempo todo. Convites, tantas outras coisas. E o inimigo, ele tem tentado mostrar para os jovens que isso é melhor. E muitos jovens, eles têm tirado o foco de Cristo, através de tantas coisas que o adversário tem apresentado para eles. E o meu conselho fica para cada um de vocês, jovens que me ouvem, pessoas que também não são jovens, é que Cristo é a nossa melhor escolha. Com certeza. Mas quando... Eu sei que eu sou prova disso, mas assim, eu queria saber da irmã. O que eu faria quando as coisas começam a se demorar, as promessas de Deus começam
demorar a cumprir na minha vida? Será que eu saio correndo, gritando? Aí eu quero ler o versículo que Deus colocou no meu coração para trazer para os ouvintes, para nós falarmos nesta noite. Isaías 64, versículo de número 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nossa, isso é forte. Você vê, né? É muito forte. Porque, Tiago, quando nós entendemos que a espera nunca foi fácil esperar. Se eu perguntar para você, Tiago, é fácil esperar? Você vai dizer para mim assim, eu não gosto de esperar. Ninguém de nós gostamos de esperar. Porque a espera, ela provoca em nós expectativas, ansiedade, nos faz, muitas das vezes, perder o controle nosso, né, o nosso equilíbrio, porque a espera, ela tem aquela expectativa, meu Deus. Aí nós criamos na nossa mente como que Deus tem que trabalhar, como que Deus tem que fazer, e nós criamos aquilo na nossa mente, crendo que Deus, muitas das vezes, vai fazer do jeito que a gente quer. E quando nós olhamos para este versículo, nós vemos que desde a antiguidade, desde antigamente, o Senhor já estava trabalhando por nós. E quando nós olhamos para este versículo, para esta palavra sobre a espera, é nós entendermos que na espera Deus trabalha em nós. Na espera Deus está nos ensinando, Deus está nos preparando, Deus está nos moldando para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. E o propósito, ele é trabalhado na espera. Que é o mais difícil, né? É a mesma coisa que eu tenho essa experiência com a minha mãe, né? Ela fala, eu vou em tal lugar, beleza, então você vai se arrumar. Porque geralmente mulher demora mais, né? Ó, nada contra as mulheres aí, tá? Mas assim, irmã Loise, você falou na espera. Eu sei que a espera, ela é algo que toca nossos corações, porque como você disse, ninguém quer esperar, eu não quero esperar. Eu acho assim, se eu pudesse viver todas as promessas que Deus tem na minha vida agora, eu viveria. Porque não é fácil, não é fácil. É a mesma coisa eu sempre uso esse exemplo assim, quando você tá com uma criança tá com fome, ela começa a chorar. Por que ela chora? Ela se berra e pula, esperneia, porque ela quer que aquilo ali seja, a necessidade dela seja atendida. E não é fácil. Assim como o Jó também reclamou pelo fato de ele estava acontecendo tudo aquilo na vida dele, assim a gente reclama. Só que a gente tem que ter em mente que os propósitos de Deus, eles são maiores, porque o caminho do Senhor é mais alto e os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E Loise, como você vê esses desafios que os jovens então estão enfrentando hoje? Porque assim, você vê que a nossa mocidade, ela é uma mocidade hoje está cada vez mais distante do foco que é Cristo. Assim, hoje nossos jovens, eles já se preocupam mais com a vida material, secular. Isso é uma coisa boa, né? Os pais no passado sofreram bastante. Hoje o pessoal quer que os filhos estejam em uma boa condição. Mas até que ponto isso pode atrapalhar a nossa espiritualidade? Porque você vê um jovem, ele quer ser um advogado, ele quer ser um doutor, mas obreiros e pregadores está cada vez mais difícil. Como você vê esse ponto? Como talvez a gente lidaria com isso? Você me fez voltar lá atrás com essa pergunta. Eu me lembro quando era adolescente ainda, e num dia de culto de missões, eu me lembro que o pregador perguntou assim, eu tinha 12 para 13 anos de idade, quem quer ser um missionário, vem aqui à frente. E eu me lembro que rapidamente, eu estava sentada no último banco, eu tinha dito para Deus assim, Deus, eu quero ser igual essa pregadora Cida que estava ministrando naquela manhã.
E eu me lembro que eu disse assim, meu Deus, mas o que é propósito? E ela pregava sobre propósito. E eu não entendia muito bem, era muito criança. Mas eu me vi na frente dela, lá no púlpito. E eu me lembro que ela disse assim, Deus vai te levantar. E essa chama que arde no seu coração não é sua, fui eu quem coloquei no teu coração. E não foi só eu, foram vários jovens, foram vários adolescentes. E hoje a gente vê essa... diminuiu muito. Tanto é que se um pregador hoje chamar à frente, após uma mensagem e dizer assim, quem tem chamada missionária, eu quero orar por você, praticamente, nós não vemos mais essa busca por querer viver esse propósito de Deus. Mas muitas coisas, Tiago, que tira esse desejo dos jovens e essa busca pelo materialismo, por querer conquistar, por querer ser, por querer estar, ter uma posição, digamos que material, nessa busca material, ela não é prejudicial desde que a tua prioridade seja Cristo. Verdade. Porque a nossa maior prioridade tem que ser Cristo. E esse desejo, nós precisamos querer isso, querer viver isso. E o que muitos jovens hoje falam para mim assim, irmã Louise, missionário sofre demais. Ser pastor, eu vejo meu pai, e eu não quero ser igual ao meu pai que é pastor. Eu vejo que ele sofre. Mesmo tendo essa chamada, mesmo tendo esse propósito de Deus para eles viverem. Eu não quero ser pregadora, eu não quero, sabe? E tem esse chamado de Deus. Mas o que eu deixo para vocês, jovens, você que tem uma chamada de Deus, você que tem algo que te impulsiona, algo que te chama para viver isso, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você dizer, como Jesus ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas das vezes nós invertemos isso. Nós queremos buscar as coisas, e o reino de Deus ele fica em segundo plano, em segundo lugar. E nós precisamos rever isso nas nossas vidas. Precisamos ter esse desejo de buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino. E não se preocuparmos com o que nós precisamos. Não quero dizer que você não pode, viver aquilo que você queira viver, ou você viver aquilo que você deseja na sua vida. Porque hoje, pela bondade de Deus, eu prego a palavra de Deus e eu faço faculdade também. Eu busquei isso da parte de Deus, porque eu sempre disse para Deus, Tiago, que eu queria ser uma psicóloga. Sério? Sim, era o meu sonho. Já vamos começar uma sessão aqui já. E eu estou no meu último ano, Olha só. no meu penúltimo ano, pela bondade de Deus. Que bom. E eu consegui, porque não é fácil. Você viver uma vida acadêmica e você continuar sendo um cristão ali dentro é um desafio muito grande. Eu imagino. É um convite para você dizer assim para Deus, eu estou aqui representando o céu dentro deste ambiente. Já que a gente tá falando aí de ambiente acadêmico, eu sei que existe um desafio muito grande lá dentro para você renunciar, porque parece que lá, assim, relatos de pessoas que eu converso, que realmente lá é muito difícil. Você acha que foi difícil para você se ambientar lá dentro? Muito difícil. Foram muitos desafios. Sim, surgiu ofertas para você lá dentro? Surgiram várias ofertas. Mas eu digo para você que em todo o tempo, Tiago, dentro desse ambiente, que é um ambiente assim de muitos desafios, muitos convites, e o curso de psicologia, ele é um curso muito confrontador, podemos dizer. E cristãos dentro da faculdade, eles são visados pelos professores, pelos alunos. E eu sempre disse para Jesus, eu disse, Senhor, eu quero ser uma embaixadora tua dentro deste ambiente. E dentro do ambiente que Deus me proporcionou estar, eu tenho falado de Jesus
para professores, para alunos. Tenho convidado alunos para ir para a casa do Senhor. Eu encontrei muitos alunos que estão afastados do caminho do Senhor. Alunos que eram evangélicos e hoje são ateus, que estudaram comigo. Então foram uns desafios muito grandes. Mas em todo momento eu não tive vergonha de dizer quem eu era. Não tive vergonha de falar do meu Deus. E em um determinado dia um professor me confrontou. Ele disse assim para mim assim: Louise, não me diga que você crê num Deus que fez um boneco de barro e soprou nele assim, vida. Meu Deus. Aí eu disse: professor, da mesma forma que você não acredita neste Deus que fez um boneco de barro e soprou vida, eu acredito nesse Deus. E esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu aceitei a Ele e eu creio tanto nele. Aí meu professor arregalou os olhos e olhou assim para mim e disse assim: você acredita mesmo em Deus? Eu disse: acredito. E ele nunca mais ousou fazer uma pergunta para mim dentro de sala de aula. Olha só, interessante isso. Realmente é um ambiente muito desafiador, né? Irmã Louise, você já, nessa sua caminhada como pregadora da palavra do Senhor, já teve decepções? Assim, pessoas te decepcionaram? Assim, na sua função de pregadora, tá? Eu sei que decepções a gente tem aos outros, mas assim, como pregadora, você já teve decepções? Não. Não? Não. Olha Acredita? só. Então, Nunca tive nenhuma decepção. Eu sempre olhei para as dificuldades ou decepções como um aprendizado na minha vida. Foram momentos assim que eu procurei viver aquilo como algo que Deus estava querendo me ensinar. Então não foquei, tipo assim, isso aqui é uma decepção para mim, sabe? Porque tem pessoas que dizem assim: isso me decepcionou e eu tive vontade de parar. Ou eu tive vontade de desistir, eu tive vontade de renunciar o chamado de Deus para minha vida. E depois dessas decepções a gente sai bem mais forte, Tiago. Muito forte. Mas eu recebi isso na minha vida como um aprendizado de Deus. Eu aprendi como Deus estivesse fortalecendo, como diz o pregador Hernandes Dias Lopes, que eu amo. Ele disse assim que as provas e as lutas, elas vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Então eu via isso como Deus me fortalecendo para viver este propósito mesmo. olha só. Bom, se ela não teve decepções, já é assim, é lógico, né? A nossa vida não é um mar de rosa. Mas irmã Louise, e quanto à sua vida espiritual, assim, como você diria para um jovem que está perdido no seu propósito? Ele se achou, eu preciso ter ou eu preciso fazer alguma coisa para Cristo. Só que ele tá meio com tá meio perdido. Eu queria que você desse um conselho. Como que eu poderia me achar como um jovem? Eu preciso de um propósito, mas eu não sei que propósito. Tem aquele ali, tem A, B, C, mas parece que Deus quer que eu vou para a direita, mas eu tô querendo para a esquerda. Como que você diria? O que você diria para um jovem desse? Eu vou dizer para esse jovem que Orar, né? Primeiro orar. é oração. Eu, aos 19 anos de idade, aos 20 eu vim embora para Sinop. Sim. Vim embora para Sinop. E eu me lembro que o último culto que eu participei, onde eu morava, Tiago, o pregador, ele ministrava sobre propósito. E eu me lembro que naquela noite Deus me deu uma experiência. Deus usou esse pregador, ele disse assim para mim, assim: você vai mudar de cidade. E para a cidade aonde você vai começar o teu ministério na terra. Isso. E você vai viver os propósitos de Deus na tua vida. Eu não imaginava o que eu iria viver. E eu não sabia onde era Sinop, Tiago. Não sabia onde Sinop situava, nada de Sinop. E naquela mesma noite Deus falou no meu coração: você vai embora para Sinop. Olha o propósito de Deus já, né? E eu me lembro que quando eu cheguei em Sinop, eu procurei emprego, eu fui atrás de trabalhar.
E Deus usando pessoas para dizer assim: você vai fazer apenas a minha obra. Você vai sobreviver da fé e fazer apenas a minha obra. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu disse: meu Deus, o que é isso? E eu me lembro que um dia eu estava andando nas ruas de Sinop, isso há 18 anos atrás. Eu estava no centro de Sinop e olhei para o céu e eu fiz a minha maior entrega para Deus. Eu disse: Deus, se é isso que o Senhor quer da minha vida, eu aceito. Então eu não vou trabalhar para o homem, eu vou fazer a tua vontade, eu quero viver o teu propósito. A primeira coisa, jovem, que você tem que fazer é você se entregar para Deus sem medo, sem reserva. É você dizer assim: Deus, eu confio mais no Senhor do que em mim. É você depositar em Deus essa sua expectativa em viver esse propósito e buscar viver esse propósito verdadeiramente. A partir do momento que eu fiz essa entrega para Deus, que eu disse para Deus que eu queria entender esse propósito, eu queria viver esse propósito, eu me lembro que aí eu cheguei na minha casa, falei para meus irmãos, falei para o meu pastor, e alguns disseram assim para mim, assim: eu te dou 1 mês para você desistir desse propósito. Outros disseram assim: é fogo de palha, vai, rapidinho ela vai desistir. E eu me lembro que eu fiz o curso de capelania, fui para os presídios e fui visitar hospitais. Esse foi o início do meu ministério, aqui em Sinop. E eu então fui buscar esse propósito com Deus. Porque muitas vezes, Tiago, tem muitos crentes na igreja, muitos jovens na igreja e me procuram dizendo assim: Maloise, eu estou há tanto tempo na igreja, eu não sei o que fazer para Deus. Eu não sei o que Deus tem na minha vida, o que Deus quer para a minha vida, eu não sei. Aí eu pergunto para as pessoas assim: você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o teu propósito para a minha vida? Sabe por quê? Porque nós queremos viver do nosso jeito. Nós queremos fazer a nossa entrega, mas eu quero dizer assim: Senhor, eu me guio. E muitas das vezes o Senhor Deus, Ele está esperando essa entrega total nossa. E nós queremos fazer essa entrega para Deus parcial. Quando eu fiz essa entrega total para Deus, Tiago, eu percebi que Deus começou a me guiar. E ser guiada por Deus é você confiar que Deus, Ele está na sua frente, você está atrás do Senhor, servindo a Ele e seguindo o propósito dele para a tua vida. Realmente. Então, os jovens que estão meio perdidos nesse sentido de viver esse propósito, já fazem 18 anos, jovens, que eu faço apenas a obra do Senhor Deus. Deus me deu minha faculdade, Deus usou um empresário, Tiago. Sério? Abençoou com a minha faculdade. E aos olhos humanos, até eu mesmo dizia assim: Senhor, eu fazendo a faculdade. Mas eu fiz um propósito para Deus: Senhor, eu quero minha faculdade. E o propósito da faculdade é verdadeiramente isso, ajudar pessoas. E eu sei que esse propósito ele está encaixado no plano de Deus para a minha vida. Mas é fazer essa entrega. É você verdadeiramente buscar ao Senhor em oração, como você mesmo disse. Vai para a palavra, jejua a tua vida, entrega a sua vida para o Senhor. Isso é querer viver o propósito de Deus. Sabe por quê, Tiago? Não vai cair nada do céu pronto. A gente tem essa ilusão que Deus vai aparecer e de repente vai chegar prontinho pra gente. Que não precisa de nenhum esforço meu, né, para viver isso que Deus tem para minha vida. E se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, cada um que foi chamado por Deus, que viveu esse propósito de Deus aqui nesta terra, Deus quis dele renúncia, Deus quis dessa pessoa, Deus pediu para essa pessoa deixar algo para trás. E quando eu vejo o propósito de Deus, uma das palavras que eu mais amo dentro da Bíblia Sagrada foi o chamado de Abrão. O que Deus disse para Abrão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi fácil para Abrão, Tiago? Não foi. Mas ele confiou que Deus estava na sua frente, guiando ele o tempo todo. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, nós não enxergamos muitas das vezes o que está à nossa frente. Nós temos medo. Realmente. O medo, ele é o que nos trava, né?
Ele é o que nos para e faz com que todo aquele processo fique estagnado. Mas assim, a irmã teve muito medo quando começou? Muito medo. Eu tive medo, Tiago, eu pensava assim, meu Deus, será que verdadeiramente eu vou ficar uma semana, como esse povo mesmo disse? E quando eu verdadeiramente quis viver esse propósito, Tiago, eu ouvi só Deus. Fiz como Abrão. A promessa foi para Abrão. Não foi para ninguém que estava à sua volta. Então cabe a mim e a você ouvir Deus. O que Deus pediu para você? Deus não pediu para ninguém acreditar. Deus pediu para você acreditar. Então eu fechei os meus ouvidos para as pessoas e eu abri os meus ouvidos para Deus. E vai fazer 19 anos que eu fiz a melhor escolha da minha vida, Tiago. A melhor escolha da minha vida. Meu Deus do céu. Você é dirigente da tarde da adoração, né? Como que é estar na frente desse trabalho há muitos anos? Porque tem bastante tempo, né? 13 anos. 13 anos. Como que é estar na frente desse trabalho? Esse trabalho, ele começou na sede. Eu me lembro que uma pregadora, amiga minha, missionária também, missionária Fátima, ela precisava ir embora para a Bahia, fazer uma obra missionária. Uhum. E eu tinha recém-chegado em Sinop. E comecei a frequentar a tarde da adoração, lá na sede. E um certo dia ela sentou comigo e disse assim, Louise, eu preciso ir embora. E eu quero que você seja dirigente da tarde da adoração aqui na sede. Eu disse, o que, irmã? Ela disse, sim, eu quero que você seja dirigente. Eu disse, meu Deus, como que eu faço isso? Eu me lembro, sabe? E ela me deu 3 conselhos, Tiago. Ela disse assim, se você seguir esses 3 conselhos, você vai se dar muito bem. E eu me lembro que quando eu tomei posse para me ser dirigente ali na sede, eu disse, meu Deus, onde eu começo aqui? Mas foram anos maravilhosos, mas foram muitos desafios. Primeiro desafio, uma jovem à frente de um trabalho. É difícil, né? E um trabalho de libertação. Trabalho de você lidar com pessoas que... Eu digo sempre, Tiago, que estar à frente da tarde da adoração é você estar em um hospital de almas sedentas, carentes. E vários episódios marcaram minha vida. Um dos episódios que aconteceu foi que tinha terminado o culto, um determinado dia, e chegou uma senhora. Essa senhora chegou chorando, desesperada, e ela disse assim, eu ia me matar. Peguei uma corda, eu subi numa árvore, o bombeiro me tirou de cima dessa árvore, e eu saí nas ruas. Mas quando eu cheguei na frente desta igreja, tinha um anjo na porta. E ela disse assim para mim, assim, eu vou te falar como era o anjo. Ela descreveu o anjo que a trouxe para frente da igreja. E ela disse assim, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Então você vê os frutos, Tiago, daquilo que você faz para Deus. Você vê que aquilo que Deus te colocou nas suas mãos para você viver e para as pessoas que estão à sua volta viver, você vê assim, vale a pena servir ao Senhor. E vale a pena viver esse propósito. E eu digo para você que são os 13 anos assim mais lindos da minha vida. E eu amo estar na tarde da adoração. Amém, amém. Louise, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Mensagens relacionadas a propósito. Para a gente possa fechar essa entrevista com chave de ouro. A minha pergunta para você é, você está esperando no Senhor? Você quer viver os propósitos do Senhor para a tua vida? Você deseja isso verdadeiramente? E como diante desse propósito você quer vivenciá-lo? Porque muitas das vezes quando nós falamos sobre propósito, nós pensamos que é algo que eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero viver isso. Porque viver os propósitos de Deus é você
renunciar, como eu disse agora há pouco. É você verdadeiramente se lançar na presença do Senhor e dizer: Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor a partir de hoje na minha vida. E o versículo que eu li agora há pouco, quando nós falamos sobre propósito, nós falamos também sobre um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E muitas das vezes a espera nos causa sofrimento. Muitas das vezes a espera por esse propósito, muitas das vezes você pode estar dizendo assim: Aloíse, Deus me fez uma promessa que eu seria alguém, que eu seria usada por Ele, que eu seria uma pessoa para viver o chamado dEle na minha vida. Eu quero dizer para você: continue esperando, você vai viver esse propósito. Porque Deus não nos chamou para nós apenas existirmos nesta terra. Deus não nos deu fôlego de vida, Deus não nos fez nascer apenas por nascer. Você precisa buscar em Deus qual é esse propósito verdadeiramente. E quando você encontrar esse propósito, eu digo para você: viva ele com a maior intensidade da sua vida. E não se preocupe com os teus sonhos, não se preocupe com os teus projetos, não se preocupe com aquilo que as pessoas vão dizer de você. Viva o que Deus quer que você viva. E muitas das vezes, para nós vivermos esse propósito de Deus, nós precisamos deixar amigos para trás. Nós precisamos deixar pessoas e nós verdadeiramente vivermos com Deus esse propósito. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que todos os homens e mulheres de Deus que viveram verdadeiramente os propósitos do Senhor, eles precisaram entender que Deus estava o tempo todo guiando eles nesse propósito. Amém, pessoal. E esse foi o podcast Eu, Jesus e um Propósito. Hoje é a nossa convidada mais que especial e mais uma vez eu quero agradecer você, Aloíse, por ter aceito esse convite. Eu sei que você é muito atarefada e assim, esse foi o primeiro, tá? Espero vir mais vezes aqui. E a gente tá com plano de fazer algo meio diferente aqui. Mas é surpresa, tá? Não vou dar spoilers. Mas assim, muito obrigado, Aloíse, por ter aceito, por ter vindo aqui e compartilhado um pouco da palavra do Senhor, tá? Espero que você venha mais vezes. Muito obrigado você, Tiago, pelo convite. Obrigado por você me aguardar o meu tempo, né? Mas foi um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha vida, meu propósito com Deus, muito bom. E que Deus continue abençoando você grandemente. Foi um prazer. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo também. Amém. Deus falou poderosamente através da pregadora Aloíse e depois a gente vai postar os cortes para vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém.